Oi meninas, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a espera do positivo do beta até o primeiro ultrassom, porque eu não imaginava que é tão difícil, né? E assim, na minha cabeça, quando tiver o positivo, pronto, você já fica em paz, você já fica tranquila. Gente, desculpa se tiver barulho de fundo, é porque tem obra em um vizinho aqui. Mas então, voltando, eu achava que seria mais tranquilo. Deu positivo, você já fica em paz. Só que não é assim, né? E aí eu quis compartilhar um pouco com vocês como foi, porque assim, eu com 4 semanas e um dia, eu fui até a médica já levando os resultados. Eu tive que fazer 2 exames de sangue, né? Então, um primeiro beta e um segundo beta. Quando eu fui levar pra ela, eu já tinha visto na internet, tinha visto que acima de 5 já era suspeita de gravidez, e quando dá assim mais alto, é gravidez mesmo. Então eu já sabia que ela ia falar que eu tava grávida, e fui já feliz, mas ao mesmo tempo um pouco apreensiva, porque eu não tinha certeza, né? Porque eu pensava que eu ouvia as meninas falando que pode dar gravidez química, tem várias possibilidades, né? Então eu fui assim, né, meio apreensiva, mas fui e aí ela falou que realmente estava grávida. Ela falou: você tá gravidíssima. Ela falou: tá desenvolvendo bem, como a gente queria, porque o primeiro beta deu 105 e o segundo beta deu 425, se eu não me engano. Então 400 e alguma coisa. E aí eu achava na minha cabeça, né, assim, não cheguei a pensar exatamente sobre isso, raciocinar sobre isso, mas eu fico pensando hoje que eu acredito que eu pensava que, tipo, é mais tranquilo, né? Deu positivo, pronto, maravilha. Só que ela marcou o primeiro ultrassom para 2 semanas depois, quando eu já estivesse com 6 semanas. E aí ela falou: provavelmente nessa semana já vai dar até pra gente escutar o coração do bebê. E aí eu fui embora, né? E graças a Deus eu tinha uma viagem para fazer na mesma semana. Então eu fui na consulta numa terça, numa quarta eu já viajei. Então, graças a Deus, isso ajudou bastante, porque aí eu me distraí bastante. Só que a segunda semana que eu tinha que esperar foi mais complicada. E aí eu pensei: meu Deus do céu, tudo nessa vida é espera, né? A gente tem que esperar. Por mais que eu já tenha passado aí nessa escola de espera, porque eu já tô há 8 anos, quase 9, que eu tava esperando por um filho, né? Graças a Deus, o nosso bebê chegou, nosso milagrinho chegou, graças a Deus. Mas eu já passei aí por uma escola imensa de espera, né? Por um bom tempo de espera. Mas mesmo assim é difícil lidar com a espera, né? Mesmo a gente já tendo sido aí calejado por esse tempo de espera, mesmo assim é difícil. E aí a gente ficou pensando, tanto eu quanto meu esposo, né? Que é uma espera assim, sem fim mesmo, né? Porque nós esperávamos pelo positivo, ficamos acho que uns 10, 11 dias esperando, né, pelo exame, o resultado. E aí, graças a Deus, tivemos nosso positivo, ficamos muito felizes. Mas aí teve a espera pela consulta, fomos na consulta. E aí depois na consulta ela falou isso, que era para guardar 2 semanas para poder fazer o primeiro ultrassom. E aí assim, foi difícil porque eu tive crises de ansiedade recentemente, há pouco tempo, e quem passa por isso, né, quem passa por essa espera de um filho, quem passa por essa espera assim de um ultrassom, do primeiro ultrassom do bebê, sabe como é difícil, porque às vezes a gente não fala, a gente não coloca pra fora, não tem tantas conversas. Até se vocês quiserem deixar um relato aí de vocês, como que foi, né, pra vocês, como que essas questões, podem deixar aí nos comentários, porque é bem legal a gente trocar essas ideias. Mas assim, por causa desse histórico de ansiedade, acho que é pior ainda, né? Agrava mais ainda toda a situação. Só que assim, Deus tem sido o meu sustento sempre, a minha fortaleza, o meu alívio. E eu já até contei pra vocês em outro vídeo aí que quando eu tive a crise de ansiedade, eu me ajoelhei no chão aqui desse quarto, que é o quarto do nosso filho. Me ajoelhei aqui, orei, pedi o socorro, o alívio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e eu tive esse alívio. E eu tenho sempre orado, pedido ao Senhor que me sustente, que me ajude. Mas é inevitável vir alguns pensamentos, e eu o tempo inteiro ali nas 2 semanas, mais a segunda semana, né, do que a primeira, como eu falei, eu viajei. Mas na segunda semana ficava o tempo inteiro vindo pensamentos ruins e eu tentando colocar pensamentos bons no lugar. Então, uma luta assim constante, travada. E Deus foi quem me sustentou, quem me ajudou, porque assim,
Até que eu passei bem por essa angústia toda, né? Foi assim, a segunda semana foi mais angustiante, fiquei ali com um pouquinho de sintoma ou outro de ansiedade ou outro, né? Um pouquinho de insônia, mas o Senhor me ajudou. Então assim, na noite anterior ao dia de ir lá fazer o exame de ultrassom, eu até que tava bem, e aí eu fiquei grata ao Senhor, né, pela ajuda, pelo sustento dele, porque só ele mesmo para me sustentar naquela noite, para me ajudar, porque assim, a espera por esse primeiro ultrassom também não é fácil, esperar nunca é fácil, e essa espera também não foi fácil. E aí eu quis registrar aqui e trazer, né, porque se você tá esperando também por isso, esperando pelo positivo, esperando por o filho, esperando pelo ultrassom, o primeiro ultrassom, você não tá sozinha, todos nós passamos por isso e realmente é uma espera muito difícil. E aí assim, como a gente sabe dos testemunhos por aí, das histórias por aí, de que às vezes tem gravidez ectópica, se não me engano, que é nas trompas, e tem gravidez química, que o corpo acredita que vai ter uma gravidez, mas não tem, então acaba sendo uma gravidez química, que falam por aí, que aí o beta até dá positivo, mas ele vai caindo, né, diminui. Então assim, tem várias, né, possibilidades, e as coisas vêm vindo na nossa mente, a gente tem que afastar, repreender, porque realmente não é fácil lidar com esse monte de pensamentos. E aí eu fico, né, o tempo inteiro pensando, né, que Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito, Ele tem bons pensamentos ao meu respeito, Ele quer o meu bem, pensamentos, né, para realizar aquilo que eu desejo, realizar as coisas que nós desejamos, que a palavra dele diz isso, né, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para realizar aquilo que você deseja. Então eu fico tentando sempre trazer esses pensamentos, mas realmente foram ali uns 7 dias bem complicados, bem difíceis, mas no dia de ir lá no exame para fazer o ultrassom, eu tive um pequeno sangramento. Assim que eu cheguei no hospital, que eu fui utilizar o banheiro, tava sangrando um pouquinho, e aí eu já fiquei bem desanimada. Falei com meu esposo: olha, amor, a gente vai saber agora se deu certo, se não deu certo mesmo, mas eu tive esse sangramento agora um pouquinho, então, né, a gente já tem que estar aí preparado para que seja feita a vontade de Deus, né? Falei com ele na hora, né? Falei que seja feita a vontade de Deus, mas nós temos que estar preparados para as duas opções, né? De ter dado certo e de não ter dado certo, né? De ter algum problema, alguma questão. Que é assim, né? Conversando com ele, mas ele falou na hora, né, que seja feita a vontade de Deus. Eu também, nós ficamos assim um pouco apreensivos lá no hospital, mas Deus é bom, né, em todo o tempo. E aí nós entramos, eu fui lá na sala de ultrassom e a médica colocou o aparelho para fazer o exame, né, o transvaginal. E ela ficou um tempo muda, sem falar nada, e com uma outra atrás, que acho que a outra devia estar aprendendo com essa, né? Ela é uma aluna também, eu acredito, né? E aí ainda tem a outra que acho que é mais nova, que vai aprendendo com essa que tá mais tempo, né? E aí as duas ficaram assim olhando e não dizia nada. E aí eu bem apreensiva, pensando: ai meu Deus, será que essa mulher vai dizer que deu algum problema? E orando, pedindo ao Senhor, não, Senhor, e ao mesmo tempo até que calma, se for ver, né? Se for observar hoje assim, até que tava mais ou menos calma, mas ao mesmo tempo nervosa, e pedindo a Deus, né, que abençoasse. E aí, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, tem o nosso bebezinho dentro do saco gestacional, tava ali tudo certo. Ela falou que tinha todas as coisas que precisavam ter naquela sexta semana, né? Que era o embriãozinho, aí parece que é um cordão, ela, se eu não me engano, cordão diamante, alguma coisa assim que ela falou que tinha que ter. E aí tava tudo lá certinho, graças a Deus. E aí assim, ela só não conseguiu ouvir o batimento cardíaco. Nós não conseguimos ouvir os batimentos cardíacos, mas ela falou que dava pra ver o coraçãozinho, né, batendo. Ela falou: só não dá pra ouvir ainda. Ela falou: tô tentando aqui, mas não tô conseguindo. Ela falou: mas volta daqui 2 semanas, que daqui 2 semanas com certeza já vai dar pra ouvir, que aí eu estarei, né, se Deus permitir, com 8 semanas. E aí então é pra voltar com 8 semanas pra fazer o ultrassom novamente. E aí assim, agora são mais 2 semanas de espera de novo. Então, como eu falei, parece que a espera não acaba, né? E aí depois ainda tem aí um longo período, né, até os 9 meses completarem as 40 semanas, acho que é 38, 40 semanas, né? Então é um longo caminho de espera, mas Deus tem me sustentado, tem orado, pedido a Deus que me ajude a esperar com paciência no Senhor, me ajude a confiar, né? Todo medo caia por terra em nome de Jesus. E graças a Deus
tinha lá o nosso bebezinho, tava lá piscando, lindo, maravilhoso, e é uma bênção de Deus. Eu quero glorificar o nome do Senhor aonde eu for, exaltar o nome do Senhor aonde eu for, por essa vidinha que tá aqui dentro, graças a Deus, tô gravidíssima, e é uma bênção, né, de Deus, então eu tenho que curtir esse momento, e que todo medo, né, saia em nome de Jesus da minha vida e da sua vida também, se você está esperando aí também pelo seu filho, pelo positivo, pelos ultrassons, que Deus também te ajude, te sustente, te livre de todo mal, de todo pensamento maligno, de toda negatividade, né? A história do outro é a história do outro, então nós somos seres individuais, o Senhor tem uma história diferente para cada um de nós, e que você possa ter paz também no seu coração, ter paz aí na sua espera, independente de qual espera seja, porque pode ser que tem gente que também assiste esse vídeo que não está esperando por um filho, mas espera por alguma outra coisa. Então que o Senhor também te dê paz para aguardar, para esperar por aquilo que você almeja, por aquilo que você deseja. E é isso, né? Aí depois eu vou compartilhando aí para vocês as próximas partes, né, dessa história, dessa espera. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Daqui uns dias aí, se Deus quiser, ouviremos o coraçãozinho do nosso filho, do nosso bebê. E aí tem a espera ainda para saber o sexo, né? Qual é o sexo desse bebê? Se é menino, se é menina. Então são bastante esperas, mas Deus é bom o tempo todo. É Ele quem conhece o nosso futuro, é Ele quem planeja o nosso futuro, é Ele quem projeta o nosso futuro. E é só a gente confiar mesmo e descansar no Senhor, e que todo o peso saia do nosso coração em nome de Jesus. E é isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir o vídeo, que isso ajuda muito o canal, e também se inscreva no canal para você continuar acompanhando aí essa trajetória, que você continue acompanhando e veja o nosso milagrinho, que eu vou postar aqui também quando nascer o nosso filho, em nome de Jesus, para honra e glória do Senhor. Se você tiver alguma coisa para compartilhar, deixa também nos comentários, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!